Olá, queridos estudantes. Vamos ver agora um vídeo importante, meio amplo, chamado 50 Conselhos para um Escritor Iniciante. Essa é a parte 1 do vídeo. Vamos do conselho 1 ao 25. Como muitos sabem, está no meu site, massarani.com.br, no curso completo de roteiro, aqui unidade 4, 50 Conselhos para o Escritor Iniciante, criando bons hábitos. Resolvi colocar então, nesse texto, 50 conselhos, sem qualquer tipo de preocupação em seguir alguma ordem, algum ranking, e nem especificar, agrupar por assuntos, mas 50 conselhos de forma bem diversificada. Acho importante ler e ficar com esses conselhos na cabeça, lembrando que os vídeos são basicamente um complemento ao texto que está no site. Muitos estudantes preferem aprendem melhor com vídeo e com áudio também. Aí colocam antes de dormir, colocam no ônibus e tal. Então o objetivo desses vídeos, do Além do Cotidiano, sobre roteiro e escrita, é servir de um complemento para que está no texto. Então vamos lá. Começar pelo conselho 1, então. Escrever não é um ato de inspiração, e sim um processo mecânico e repetitivo. Não fique esperando por uma ideia divina, sente e escreva. Tem um mito de que os escritores eles funcionam a partir de inspirações, mas isso é um mito. Na verdade, a esmagadora maioria dos escritores, a inspiração vem com muito esforço. É o famoso ditado, 99% transpiração, 1% inspiração. Então, se você ficar esperando a inspiração chegar, você nunca vai escrever, ou vai escrever muito pouco, vai ser muito pouco produtivo. Geralmente a inspiração vem quando a gente está no meio do processo de escrita, e as ideias começam a circular na cabeça. Então, tem que sentar e escrever e não ficar esperando muito essa questão de inspiração, não. Isso realmente é uma lenda, é importante ter isso na cabeça. No conselho 2, a habilidade de escrever é adquirida. Quanto mais você escrever, melhor ficará. Isso também é muito importante, essa questão do dom. Não tem muito isso do dom natural, não. É lógico que algumas pessoas vão ter mais facilidade com a escrita do que outras, mas aqueles que sentarem, estudarem, tiverem conhecimento amplo, se dedicarem, vão aprender e vão conseguir fazer ótimas obras. Eu acho que um dos grandes exemplos, vamos supor, fala-se muito do Mozart, do famoso compositor austríaco, que aos 3 anos já tocava muito piano, aos 5 anos estava compondo sinfonia. Mas esquecem que o Mozart, o pai dele era o músico de Salzburgo, o maestro da orquestra do príncipe. O Mozart tocava piano praticamente o dia inteiro, desde que nasceu, mais de 10, 12 horas por dia. Então, óbvio que tem aquele algo a mais, que depois, com mais idade, que o escritor, o músico, ele vai acrescentar a sua obra. Mas as técnicas de escrita, elas... você consegue aprender essas técnicas de escrita se você se dedicar. Então não tem essa de dom natural. E esse algo a mais que a gente fala dos grandes gênios, que ralam muito, 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 esse algo a mais é aquele seu interior que você vai colocar na obra e que ninguém vai tirar de você, que é o único seu. Então isso é bem importante. E aí a gente entra uma continuação dos dois conselhos anteriores. No conselho 3, estude muito. Estude, estude, estude. Isso é fundamental. É praticamente impossível você ser um bom escritor se você não sentar e estudar. O que eu quero dizer com estudar? Não é somente ler, ou aqui está no site, enfim, ou vendo vídeo, lendo os textos. Não é só a parte teórica, é fundamental. Mas ver o máximo de filmes possível, ir ao teatro, até mídias que não gosta, não gosta de teatro, mas é muito importante você conhecer obras de teatro, você estar em contato com obras artísticas, histórias em quadrinhos, próprias pinturas também, enfim, cinema, ver o máximo possível, até de estilos que você não gosta. Não gosto de suspense, não gosto de terror, não gosto de ação, mas se você quer ser um escritor, você tem que ter conhecimento sobre praticamente os principais gêneros, as principais obras. Isso é muito importante. Então, estudar é a alma da escrita, tem que ter esse amplo conhecimento. E importante, quando eu quero dizer veja o maior número de filmes possíveis, de séries, para você ver anotando, para você ver estudando.
não é para ver relaxado. É lógico, né? E depois que você começa esse processo, vai ser muito difícil você ver um filme ou ler um livro, né, meio que desligado. Então, quando você for sentar para ver um filme, você vai ter que ter um caderninho do lado e anotar como que é a estrutura da história, os personagens, as coisas interessantes que estão tendo no filme, as críticas que você está fazendo desse filme. Mesma coisa com uma obra literária. Então, o estudo não é você sentar aqui, beleza, eu vou estudar agora em frente à Netflix, vou ver, né, 10 episódios da minha série preferida. Tudo bem, mas você vai ter que anotar cada episódio. Você vai ter que anotar sobre a história, sobre os personagens, né, que a gente vê aí nos outros artigos do curso. Então, é importante esse tipo de estudo, tem que ser um estudo muito dedicado e tem que estudar bastante. O Conselho 4 não é necessário diploma para ser escritor. O que eu quero dizer com isso? Né? Muita gente, às vezes, fica preocupado, mas eu preciso fazer uma faculdade de letras. Essa é uma dúvida comum. Será que se eu fizer uma faculdade de jornalismo, poxa, mas já estou com 50 anos, né? Como que eu... Esqueça isso, não precisa de faculdade alguma, ou de, vamos dizer assim, curso oficial, assim, não precisa disso, não precisa de diploma para ser escritor, e nem ter profissão específica. É só você sentar, estudar, aprender e escrever. Né? Então, também é importante esse conselho 4, são conselhos mais, né, para dar uma, vamos dizer assim, seria um certo conforto, né? Mas para dizer que é possível. Né, para dizer que se você se esforçar, você vai conseguir, isso é fato. Conselho 5, muito fundamental. Busque sempre clareza em sua escrita. Nada de palavras difíceis e escrita arrastada. Estamos no século XXI e não no século XVIII. Seja objetivo. Um dos principais, eu estou chamando aqui de erro, erros que eu vejo em obras de escritores iniciantes, é uma escrita muito rebuscada. Querer ter um vocabulário meio complicado. E o texto fica arrastado, não fica legal. As obras mais contemporâneas, né, elas são escritas de forma, óbvio, há exceções, né, mas são escritas de formas mais objetivas. Então, às vezes, quando a pessoa pensa em escrever algo, ela quer escrever complicado, quer escrever com muitos adjetivos, com frases rebuscadas. Evita isso. Tem que ter clareza na escrita. Né? Enfim, há exceções, como tudo, óbvio, mas tem que ter clareza. Conselho 6, o processo de escrita não é linear. Você não precisa começar a escrever pelo início de uma história e nem escrever na ordem dos capítulos. Muitos começam pelo final. Então não tem essa preocupação de escrever na ordem, início, meio e fim. Você pode começar pelo meio, pode começar pelo final, até começar pelo início, depois ir para o final. Ou seja, o processo de escrita ele funciona mais como um quebra-cabeça. Você vai colocando as peças ali, olha, estou com vontade de escrever essa cena, estou com vontade de escrever agora essa outra cena, e no final o quebra-cabeça está montado. É muito importante, num conselho posterior, vou destacar isso, que sua obra já esteja planejada antes de você começar a escrever. E esse conselho serve também para o planejamento. Quando você estiver escrevendo cartões de cena, planejando a obra, não precisa seguir uma ordem sequencial, início, meio, fim, olha, só vou escrever o final depois que eu tiver o meio. Não. Vamos utilizar essa ideia do quebra-cabeça e o processo de escrita fica muito mais eficiente. Vamos ver o conselho 7. Se der um branco no meio de uma frase ou parágrafo, continue escrevendo. Pule de parágrafo, pule de página. Porque é aquilo, às vezes a gente senta para escrever, começa a escrever, dá um branco, não sabe continuar, desanima, levanta e para de escrever. Não. Isso até serve para textos também que não são, vamos dizer assim, de ficção, né? Você está escrevendo uma dissertação de mestrado, uma monografia, um trabalho de colégio. Se você empacou um ponto, mas você sabe que para frente vai ter que escrever outra coisa, pula lá para frente. Né? Não fica parado naquele ponto. Se ficou 5, 10 minutos e aquilo está um labirinto, você não está saindo, daquilo, pula. Né? Daqui a pouco você vai ter um outro olhar sobre aquilo quando você retomar no dia seguinte ou daqui 2, 3 horas. O importante é você não parar e levantar o processo de escrita. Empaquei nessa cena. Então pula para a cena que você sabe que pode escrever. 8. Nunca engane a audiência. Tudo que acontecer em sua história deve ter fundamento. Nenhum personagem deve fazer algo que não se espera dele. E não trate seu público como se fosse um bando de idiotas. Pode ser que eu tenha pego pesado na palavra. Infelizmente, as novelas atuais de TV estão aí para quebrar essa regra todo santo dia. O que eu quero dizer com isso? Porque eu usei o exemplo das novelas. Muito comum, as novelas são baseadas na vontade do público, na audiência, muita coisa.
Então, se às vezes tem um personagem que tem, vamos supor assim, uma característica, uma boa índole, só que é um personagem que não está agradando o público, né? Infelizmente, as emissoras vão logo, pedem para o autor modificar, a maior parte, né, das emissoras, para modificar aquele personagem. E às vezes, de um dia para o outro, o personagem aparece como vilão. Isso é muito comum, né? Isso é um erro gravíssimo. Você não pode mudar características dos personagens de um minuto para outro sem que você tenha deixado alguns indícios de que aquele personagem pudesse ter realizado aquela mudança, né? Pudesse ter sofrido aquela mudança. Então isso é realmente enganar a audiência. Toda mudança brusca que você vai fazer na sua escrita, ela tem que ter um sentido. O leitor ou o espectador, ele tem que ficar surpreso com a mudança. Caramba, esse cara é um vilão. Mas depois, quando ele começar a voltar na cabeça dele a obra, ele vai pegar os seus indícios, né, os indícios que o escritor deixou ali, de que aquele personagem, por exemplo, poderia se tornar um vilão, ou fazer aquela ação que ele fez, tomar aquela ação. Então, o que eu quero dizer com nunca engane a audiência? Né? Não fique tentando manipular emoções sem que aquilo tenha uma justificativa no texto. Isso é bem importante. Acontece muito, né, em obras que o escritor não tem muita atenção ou está apressado. Conselho 9, saia de casa. Vai em lugares diferentes, conheça pessoas diferentes. Puxe papo com velhinhos na rua, né, adquira experiência. Isso ajuda bastante. Se você é uma pessoa tímida, eu coloquei esse conselho aqui, mas eu não puxo assunto com pessoas na rua, eu tenho vergonha, lógico. Né? Se a pessoa puxar assunto primeiro comigo, fico bem feliz, aí falo também, um tagarela, mas tenho vergonha. Só que eu observo o tempo inteiro. Né? Eu estou andando, estou observando as pessoas, estou observando a conversa das pessoas, estou imaginando se essas pessoas podem fazer parte, né, de se tornar um personagem, olha a roupa das pessoas, o gestual das pessoas. O escritor ele tem que ser observador. Ele tem que andar com aquele caderninho, isso é um outro conselho importante, pode ser um acréscimo aí. Ele tem que andar com um caderninho de observações. Você tem que ter um caderninho do seu lado. Toda vez que aparecer uma ideia, você vai lá e anota no caderninho. Então, esse conselho do caderninho é importante. Faz parte disso, de você sair de casa, de você observar as pessoas. Isso é fundamental. 10. Não tenha projetos simultâneos. Se começou um livro, acabe esse livro. Se começou um conto, termine-o antes de começar outro. Fique focado em um projeto de cada vez. Se você quer escrever uma obra, escreva uma obra. Você não vai escrever 3 ao mesmo tempo. Isso é muito complicado. Porque senão você não vai acabar nenhuma das 3. Então, se você quer escrever alguma coisa, foque naquela obra ali. Acontece muito de a gente... eu tenho ideia aqui para 5 tirinhas e quero fazer 5 ao mesmo tempo. Tenho ideia para 2 contos. Isso não é muito legal, não. Há exceções. Não consigo mais escrever esse conto que eu estou na metade, vou começar outro. Mas você acaba se complicando. 11. Não fique corrigindo o tempo todo o texto. Também bem importante. Acabe primeiro o rascunho, o draft da obra, para depois se ater nos detalhes. O primeiro passo é acabar o rascunho. A escrita de verdade começa na revisão. Então, isso é bem importante. Você não tem que escrever uma cena e ficar revisando 5, 10 vezes aquela cena, não. Escreve a cena, beleza, fique minimamente satisfeito, pule para outra. Quando você acaba, põe o ponto final, não é hora de respirar aliviado, porque a escrita não acaba no ponto final. O que acaba no primeiro ponto final é o primeiro draft, o primeiro rascunho. Ou seja, você vai fazer várias revisões depois, que você também vai ter que saber quando parar. Não vai ficar revisando ad eterno. Então isso é importante. Não fique preso muito, caramba, vou agora revisar de novo a primeira metade da minha obra. Não, se você acha que está bem estruturada, não tem nenhum erro grave, acaba primeiro o rascunho e depois você vai retomar aquilo. Que é bem parecido com o conselho 12. Escrever é reescrever. Faça primeiro o rascunho, depois reescreva até achar que ficou em um bom nível. É isso aí, são 2 conselhos complementares e só não fica obcecado na revisão. Exatamente. 13.
Vença o desânimo que irá ocorrer no meio da obra. Olha, isso acontece assim, é pulha de 10. Quando a gente chega no meio da obra, a gente começa com gás. Tá? Quando a gente chega no... O ato 2 é muito difícil de escrever. Quando a gente chega no meio da obra, dá aquele desânimo. Né? Você acha que está muito ruim. Você acha que não vai conseguir acabar de escrever. Você acha que os personagens estão horrorosos. E aí você abandona. Olha, eu garanto para vocês que a esmagadora maioria dos escritores, até dos grandes escritores, dos maravilhosos escritores e escritoras, eles sentem esse desânimo também. Né? Esse desânimo ele é comum. E como eu disse, não só para escrita de ficção, escrita não científica também. Uma dissertação, uma tese, monografia, um artigo que você vai escrever, se você é jornalista, uma notícia. Às vezes você chega no meio, né, do texto e você está completamente desanimado. Mesma coisa aqui com a escrita literária, roteiro de cinema. Aí você tem que fazer o seguinte. Bom, isso é comum, isso acontece com todo mundo. Fica desanimado um tempinho, respira fundo e manda brasa. Então, no meio da obra, é praticamente certo você desanimar e achar que está horrível. Geralmente, né, não está tão horrível quanto a gente pensa. 14. Escreva sobre algo, mesmo que esse algo seja nada. Pelo menos você está dando uma direção ao texto. Saiba sobre o que você está escrevendo. Lembrei aqui do famoso seriado Seinfeld, que é um seriado sobre o nada. Na verdade, não é sobre o nada, porque sempre tinha alguma coisa acontecendo. Aqui é importante, você tem que saber sobre o que você está escrevendo. Qual é o tema central da obra? É vingança, é paixão? Você tem que ter uma direção, né, do que a obra quer falar. Mesmo que seja, entre aspas, o nada. Mas aí você vai ter um sentido, uma direção, para evitar que você se perca. E aí, um complemento ao conselho 14, ao conselho 15. Escreva sobre algo que tem importância para você. Não escreva sobre um assunto qualquer só porque está na moda ou porque você acha que vai ter maior aceitação. Olha, não tem aqui muito o que falar. Você tem que escrever sobre o que você quer escrever, sobre o que você gosta de escrever. Se você está escrevendo porque foi contratado para aquilo, né, e tal, até você vai conseguir, você pode fazer uma boa obra. Mas não vai ter aquele, né, talvez aquela paixão, né, aquela vontade. Então, mas se você está escrevendo, isso é fundamental, não é profissional, então vai escrever por você. Escreva sobre algo que você goste. Agora está na moda a obra de fantasia, estilo Game of Thrones. Então eu quero escrever uma obra de fantasia, apesar de eu não ser muito fã. Nunca faça isso. Agora, se você foi contratado, é um profissional, aí é outra história. 16. Evite descrições detalhadas. É parecido com aquele conselho sobre escrita rebuscada lá, do início. Principalmente na literatura. Ou seja, ninguém quer ler 10 páginas sobre o clima do local, a casa que o personagem se encontra. Aí usa o exemplo do Tolkien. O Tolkien vai escrever O Senhor dos Anéis. E O Senhor dos Anéis tem uma escrita, às vezes, muito lenta. Mas o Tolkien ele tem aí o argumento de que ele está descrevendo, está construindo o mundo. Quando o Tolkien vai escrever o Hobbit, O Senhor dos Anéis, Silmarillion, etc., ele tem, obviamente, a preocupação com a história, mas ele está construindo a Terra-média, está construindo um mundo. Ele precisa descrever esse mundo. Ele faz até os alfabetos, os elfos, né, e tal. Enfim, é um erro muito comum esse. É um erro muito comum o escritor ficar detalhando as coisas, descrevendo. Isso deixa o texto muito arrastado. Ninguém quer ficar lendo páginas e páginas de como é uma árvore ou como é uma calçada. Então, evitar essas descrições detalhadas. E aí vem o conselho 17, que é o complemento importantíssimo. Ao invés de você descrever, valoriza a ação e os diálogos. Então, ao invés de você ficar descrevendo uma calçada, faz o personagem andar sobre a calçada. Ou conversar com alguém sobre a calçada, de uma forma que não seja tão artificial. E aí você vai estar passando para a audiência informações sobre aquela calçada, mas através de ação. Ou seja, a descrição é uma das piores formas de você fazer uma exposição no texto de alguma coisa. A descrição ela trava muito a leitura. Então, assim como a escrita rebuscada também trava. E as obras,
para uma leitura mais agradável, a tendência é ter menos descrição, mais ação. E aí, né, é o famoso dito, mostre, não conte. Show, don't tell. Ou seja, você vai mostrar através da ação, né, principalmente da ação, mas também através do diálogo, e evitar a descrição. Ao longo do curso eu falo isso várias vezes. Né, esses 50 conselhos, de uma forma ou de outra, estão nos outros textos do curso. Importantíssimo isso. 18. Caso você seja um iniciante, busque sempre dividir a sua obra em 3 atos. Início, meio e fim. Não tente reinventar a roda de primeira. Faz o básico. O básico vai te satisfazer a audiência em 99,9% dos casos. Então, você está começando, faz ato 1, 2, 3 na sequência. Depois, quando você tiver mais habilidade, enfim, aí você pode fazer uma inversão de atos ou acrescentar mais 2 atos. Lembra que Pulp Fiction tem uma estrutura de atos, né, do Quentin Tarantino meio complexa de fazer, uma ida e volta. Na verdade, depois que o filme acaba, a gente consegue arrumar nos atos certinho. Mas ao longo da obra, enfim, início, meio e fim. Não complica. Conselho 19. Conselho meio sofisticado, importante. Não dê todas as informações para o leitor logo de início. Espalhe-as pelo texto. Além disso, deixe espaço para o leitor, o espectador, enfim, poder criar com a própria mente parte de sua história. Valorize a imaginação do público. Isso é muito importante para a literatura, óbvio. Tem a ver com a questão da descrição também. Você não vai começar o texto já dizendo tudo sobre a vida de uma pessoa. Você vai dizer as informações essenciais, geralmente, como falamos, através da ação e do diálogo, e evitar sobrecarregar o leitor com isso. E deixe alguns espaços, até da própria descrição física, meio vazios, entre aspas, para o leitor preencher com a imaginação dele. Novamente, um ponto fundamental, evitar a escrita muito detalhada, evitar descrições longas e evitar sobrecarregar a audiência com o background dos personagens ou características deles, enfim, até no próprio lugar também. Não precisa dar todas as informações logo no início, pode ser espalhado. As cruciais, você tem que ter um cuidado onde vai colocar as informações necessárias. Enfim. 20. Evite muitos personagens em uma história. Quanto maior for o número de personagens, maior será a dificuldade de fazer um bom texto e de dar vida a esses personagens. Não complique muito. É difícil escrever uma obra com poucos personagens. É um esforço muito grande, até para manter a atenção. E é difícil escrever uma obra com muitos personagens. Entre escrever com poucos e com muitos, eu iria para com poucos. Muitos personagens causam muita confusão. Isso aí também é no cinema, no quadrinhos, toda a literatura, enfim. A audiência fica confusa. Chega uma hora que você não sabe quem é quem, está perdido, tem que ficar voltando página, voltando, né, o filme. O pior que no cinema nem dá para voltar. Se o grande escritor, o George Martin, do Game of Thrones, ele se perde, tem que ter auxiliares para dizer, né, que ele está fazendo contradições na obra, imagina quem está começando, enfim. Então é complicado. Evitar muitos personagens, tentar arrumar um equilíbrio aí. Isso é problemático, é muito confuso, até para a gente escrever. 21. Por incrível que pareça, fazer o início e o final não é tão complicado. Já comentamos, quanto preencher o meio da história. Procure, através de subenredos e de eventos importantes, manter o meio da história, o ato 2. Interessante. Como eu disse, o meio da obra traz um desânimo para a gente escrever. E é muito difícil escrever o ato 2 também. Talvez esteja relacionado isso aí, o desânimo com a escrita do miolo. Geralmente o início da obra a gente tem uma boa ideia. E o final, maravilha. Poxa, tem uma grande ideia para o final. E aí? E entre o início e o final? Como que a gente fica? Uma das grandes estratégias aqui é tentar preencher com subenredos, subplots. Outros personagens atuando, outras coisas acontecendo. Senão, o ato 2 ele fica apenas uma passagem sem importância entre o ato 1 e o ato 3.
Isso causa a obra, né, a sua obra vai ficar muito arrastada se o ato 2 não for rico em conflitos, em enredos, em personagens. A parte mais difícil da escrita, sem dúvida, para muitos, para mim também, por exemplo, é o ato 2. 22. Busque sempre variações na sua história. Varie os locais, o ânimo dos personagens, o clima, a hora do dia. Bom, lógico, se você quiser fazer uma obra, o conto geralmente pode ser no mesmo local. Né? Aqui estou falando de um filme mais tradicional, de um livro mais tradicional. Você pode sim fazer toda uma obra dentro de uma casa. Pode fazer uma obra toda dentro da mesma sala. Tá? Mas se essa não for sua intenção, tente variar os locais. Variar o clima também. Uma hora está chovendo, outra hora está calor. Hora do dia, né? Noite, tarde, madrugada. Então isso é importante, criar essa variação. A não ser que seja a sua intenção fazer num só local. Também pode render textos, né, obras ótimas. A 23, o conselho 23, ou a ideia 23, não existe mais ideia original. Provavelmente tudo que você pensar alguém já realizou. Porém, existem infinitas possibilidades de escrever ou escrever algo novo sobre um tema já pensado. Desista de buscar a ideia revolucionária. Sente e escreva sobre algo de seu interesse. Muitos e muitos e muitos estudantes, alunos, eles têm essa preocupação. Poxa, minha ideia pode ser roubada. Né? Alguém vai roubar a minha ideia. Eu tive essa ideia aqui. Inclusive, né, para alguns alunos, eles já me mostraram um contrato, se eu fosse olhar, né, para o texto deles, de que eu não poderia pegar aquela ideia, eu teria que assinar um contrato. Né? O que acontece? Eu acho praticamente impossível a gente escrever hoje alguma coisa original. Não adianta. Se você parar e analisar, praticamente quase tudo já foi feito. Geralmente o que a gente acha que é original, é porque é original, de repente, naquela época que está sendo feita. Então, por exemplo, surgiu um grande filme original agora. Só que se a gente for olhar 40, 50 anos atrás, já tem obras ali que tem aquilo. Essa ideia que a gente acha original hoje. Que, por alguma causa, ficou meio esquecida durante 30, 40 anos e ressurgiu agora. Então, praticamente, tipos de finais, tipos de enredo, já foram feitas em milhões e milhões de obras. É muito difícil, praticamente impossível a gente escrever algo que nunca tenha sido feito. O que é o fundamental? Primeira coisa, não se preocupa que é raríssimo roubarem ideias. Até peixe grande lá em Hollywood, isso é muito difícil. E se você ficar escrevendo, fazendo backup no computador, você vai ter o arquivo lá. Se você achar que alguém roubou a sua ideia, né, vai para o advogado, mas é muito raro isso acontecer. Então, primeira coisa, não se inculcar com isso. Sua preocupação é escrever uma boa obra. E se você acha, isso é importante, poxa, mas se não tem nada original, como que eu vou escrever? Você vai reimaginar alguma coisa. Você vai dar o seu toque, o seu olhar, vai colocar a sua alma naquilo. E aí vai ficar original, porque mesmo que o tema não seja original, algumas ideias ali não sejam originais, você vai dar o seu toque, né? Vai dar o seu estilo ali. Então acaba sendo original de uma certa forma. Mas isso aqui é importante, né? Não fique encucado, preocupado que alguém vai roubar a sua ideia. Isso é raríssimo de acontecer. Pode acontecer? Pode, mas é muito raro, até para os grandões, né? Para os grandes escritores, para os grandes estúdios de cinema, enfim. Conselho 24. Uma boa história é feita de conflitos intensos e dor. Seja na comédia, desenho animado, drama, filme de ação, conflito e dor. A audiência geralmente quer que o personagem principal seja feliz. Torna isso difícil. Qualquer obra, esmagadora maioria das obras, das grandes obras, são movidas por conflito e dor. A gente vai ver muito isso a gente viu isso nos outros textos, estrutura da história, criação de personagens. O tempo inteiro tem que ter conflito e dor. Óbvio que talvez em obras que não sejam tão pesadas, o conflito e a dor não seja algo tão gráfico, tão visível assim. Mas é importante a questão das dificuldades. É importante a audiência realizar que o personagem principal ele não vai ser feliz facilmente, se é que vai ser, e que o tempo inteiro existem conflitos naquela obra que precisam ser resolvidos. Então essas duas palavras são importantíssimas.
conflito e dor. E o conselho 25, o último dessa primeira parte, o escritor não precisa manter uma tensão insuportável a história inteira. Isso cansa o público. Cria alguns momentos de relaxamento e leveza. Isso é importante, né? Falei agora dos conflitos, mas também não fique o tempo inteiro só tentando resolver os conflitos. Senão a audiência não consegue nem parar, sentar, analisar e ver o que está acontecendo direito. Os grandes filmes de ação, né, não são, o filme não é 100% ação. E olha, grandes filmes de ação geralmente tem uma ou duas cenas de ação, se a gente for analisar. Tem grandes filmes de faroeste também, às vezes é só um duelo final. O filme inteiro é aquela construção, às vezes você tem uma ou outra mini cena de ação, mas tudo esperando a grande batalha, né, o clímax, né, da obra. Então, dê um espaço para a audiência respirar, relaxar. Pode ser com cena de humor, um outro romance leve, sem muito conflito, se for, né, propício à obra. Enfim, então você não precisa manter uma tensão insuportável de conflitos o tempo inteiro. Então, queridos estudantes, escritores, escritoras, aqui é a primeira parte dos 50 conselhos para o escritor iniciante. E no próximo vídeo, a segunda parte, a gente vê dos conselhos 26 aos 50. Bons estudos!